Senhor presidente, deputado Marcos Sobreira, senhores deputados, senhoras deputadas aqui presentes, renovo os votos de bom dia, porque como eu sou do interior, meu boa tarde não é depois do meio-dia, é só depois do almoço. Venho aqui para registrar que ao longo desses últimos 11 meses do primeiro ano do governo federal, tem tido, do mandato do atual presidente, a política de internacional tem sido, ela, de certa forma, muito barulhenta e pouco produtiva. Digo isso porque sabemos aí dos vários imbróglios que ocorreram, relações estremecidas com países daqui da América do Sul, tentativa de se fazer discussões fazendo com que a soberania nacional de países vizinhos, que são nossos parceiros comerciais e parceiros aqui do continente, pudessem ser eles comprometidas essas conversações, de especulação, de indicação de filho do presidente para a embaixada brasileira nos Estados Unidos, de termos visto aí muitas discussões e conversas que não fizeram com que o Brasil tivesse um bom relacionamento com as outras unidades nacionais que existem em todo o mundo. E agora, embora tendo uma propalada boa interlocução com o governo norte-americano, mas chega a hora da sequela relativamente à economia nacional. Porque uma nova ameaça de tarifas dos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio preocupa o setor. Quase metade das exportações de aço do Ceará vai para os Estados Unidos. Para o setor, se essa medida for confirmada e atingir placas produzidas pela siderúrgica, haverá impacto imediato nas exportações para os americanos. Vou aqui discutir com os senhores e senhoras a matéria, mas digo que já é uma preocupação do presidente Trump, dos Estados Unidos, de querer marcar ponto com setores industriais americanos, fazendo com que essa taxação para com o aço e o alumínio produzido pelo nosso país venha a ser comprometido. O anúncio de que os Estados Unidos vão retomar as tarifas sobre o aço e o alumínio que chegam do Brasil e da Argentina caiu como uma bomba no governo e na economia brasileira. Na manhã de ontem, Trump publicou na internet um comentário afirmando que Brasil e Argentina teriam desvalorizado suas moedas e que, por isso, ele aumentaria as tarifas sobre produtos. A medida preocupa o setor metalúrgico cearense, uma vez que os Estados Unidos são o principal destino das exportações de aço do Estado, consumindo quase metade do volume enviado ao exterior. Conforme dados do Ministério da Economia, 911 milhões de dólares em aço foram exportados de janeiro a outubro pelo Ceará. 406 milhões foram para os Estados Unidos, 154 milhões para o México e Coreia do Sul, com 98 milhões, são os outros maiores consumidores. Ou seja, dos 911 milhões que tivemos de exportação no período de janeiro a outubro, 406 milhões, quase 50%, foram para os Estados Unidos. O presidente do CIMEC, o amigo Sampaio Filho, que é o presidente que é o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Mecânicas e de Material Elétrico no Estado, aponta que ainda são necessárias mais informações de quais produtos são taxados. Porém, afirma o quê? Se as placas de aço estiverem entre os produtos, haverá impacto imediato nas exportações para o mercado americano, hoje o principal mercado para o aço cearense. A exportação de produtos semimanufaturados, de ferro ou aços, sobretudo das placas produzidas pela Companhia Siderúrgica do Pecém, CSP, corresponde a 47,6% de todo o volume exportado pelo Ceará entre janeiro e outubro deste ano, que foi de quase 2 bilhões de dólares.
Pegos de surpresa, o Planalto e o Itamaraty preparam argumentos para provar a Trump que a desvalorização do real não é proposital. Segundo membros do Itamaraty, não houve nenhum sinal nos últimos dias de preocupação por parte dos Estados Unidos sobre a situação do aço e do alumínio importados do Brasil, nem mesmo durante a passagem do ministro da Economia, Paulo Guedes, por Washington, na semana próxima passada. Guedes esteve em reunião com empresários e o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, na segunda-feira, 25, e, de acordo com participantes dos encontros, o aço não foi um tema relevante nas conversas. Desde ontem, dia 2, integrantes do governo brasileiro foram escalados para contactar a Casa Branca e o Congresso americano e tentar entender as razões que estimularam a decisão de Trump. O presidente americano distorceu fatos ao dizer que Brasil e Argentina desvalorizaram propositalmente suas moedas para tirar vantagem da alta cotação do dólar. O Banco Central brasileiro interveio para tentar reduzir a desvalorização do real. A avaliação entre diplomatas brasileiros é que o anúncio de Trump é um novo e forte ingrediente que prejudica a imagem de boa relação que o Brasil tenta estabelecer com os Estados Unidos desde a eleição de Bolsonaro. Ora, cearenses, irmãos meus, conterrâneos dessa terra de José de Alencar, nosso grande negócio que hoje procuramos fortalecer na economia do brasileiro, principalmente a industrial, é o aço que vem sendo preparado, através das placas, pela usina siderúrgica do Pecém. Essa siderúrgica tem sido uma das páginas em que o estado do Ceará, por exemplo, conseguiu saltar do pouco menos de 2% histórico de produção de riquezas do PIB no nosso país, para já quase 2,3%, um salto expressivo daquilo que vem ocorrendo, que tem como carro-chefe os investimentos públicos realizados pelo governo do Estado, mas também que tem o papel do Porto do Pecém, Complexo Industrial Portuário do Pecém, através da nossa siderúrgica do Pecém. Isso é uma das formas em que ficamos todos nós brasileiros sem entender, porque o atual governo brasileiro está sendo praticamente um parceiro preferencial dos Estados Unidos e, na contramão da história, nós não vemos a mesma reciprocidade por parte daquele mercado consumidor, que é um dos maiores que existem no mundo. Então, com isso daí, tem essa perspectiva de diminuição das receitas e de, não digo inviabilidade, mas posso dizer de comprometimento daquilo que deve ser feito pela siderúrgica do Pecém, o que nos dá, certamente, a apreensão necessária para aqueles que fazem parte do segmento de aço e de alumínio, relativamente ao nosso estado do Ceará. Na contramão de tudo isso, o próprio Conselho Industrial da ZPE afirmou que investirá 15 milhões de reais na ampliação da ZPE no próximo ano. A CIP, Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, vai investir 15 milhões na primeira fase de expansão da nossa Zona de Processamento de Exportação, ZPE Ceará, conhecida como ZPE 2. O valor foi aprovado pelo Conselho de Administração da ZPE e deverá ser aplicado no próximo ano. O Mário Lima Júnior, que é o presidente da ZPE Ceará, afirma que foi aprovado pelo Conselho de Administração, que é formado pelo Governo do Ceará e pelo Porto de Roterdã, além de conselheiros da iniciativa privada, um investimento de 15 milhões de reais para a construção da primeira fase de expansão. É uma obra que está sendo encaminhada para licitação pelo Estado, com expectativa de que em dezembro do ano que vem já estar com a instalação pronta e incorporada à CIP, já que são recursos da própria CIP S.A. Esse valor será aplicado na construção de um gate, que é o portão de entrada e saída de mercadorias, estradas de acesso, infraestrutura de avenidas e urbanização da área industrial. As indústrias já vão se instalar, recebendo um terreno pronto, totalmente terraplanado. A primeira fase de expansão da ZPE consiste em 23 hectares.
A expectativa é que a segunda fase tenha 155 hectares e na terceira fase venha a ocupação de outras áreas, incluindo o projeto de uma petroquímica que o Estado está buscando. O presidente da ZPE afirma que a ZPE 2 tem uma área total de 2.000 hectares, que ficam a cerca de 4 quilômetros da ZPE 1, que tem aproximadamente 6.000 hectares. Esses 2.000 hectares estão de posse da CIP Ceará, com a finalidade de desenvolvimento industrial. Dentro desses 2.000, temos um planejamento para os próximos 5 anos para uma área de 150 hectares. E para os 2 anos, essa área de 23 hectares que foi aprovada pelo Conselho de Administração. Neste quase um ano de parceria entre o Porto do Pecém e o Porto de Roterdã, algumas melhorias de processo foram implementadas. Conforme o presidente da ZPE, ele disse que tivemos mudanças na gestão, racionalização, reconfiguração da estrutura administrativa da empresa, além da introdução de indicadores de controles. São coisas que a gente não tinha antes. Isso ficou bem claro com a entrada de Roterdã, que passou a exigir os mesmos controles que eles, holandeses, têm lá na sua matriz. O que nós vamos fazer em 2020 já foi planejado, a nível de planejamento, acompanhamento e orçamento. Tem também a questão do planejamento a médio e longo prazos. Hoje nós trabalhamos com prazo de 5, 10 e 25 anos. Todo o orçamento para o próximo ano, por exemplo, já foi elaborado e aprovado para execução em 2020 pela CIP Ceará. Isso é importante dizer que esse Conselho Industrial e Portuário do Pecém tem sido, sem dúvida nenhuma, um dos fatores que promove a industrialização ali ao derredor do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. A ZPE, Zona de Processamento de Exportações, que inclusive no primeiro mandato aqui nesta casa, em 2007, tive a oportunidade, juntamente com o então deputado estadual e hoje prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, de fazermos a instituição aqui de uma frente parlamentar, que discutíamos naquela época já, a ZPE Ceará, é uma realidade, é uma das únicas no país que está trazendo verdadeiramente o impulsionamento de novos negócios, principalmente voltados à exportação. E agora, fazendo a junção de um assunto com o outro, vem a apreensão, já que a Companhia Siderúrgica do Pecém faz a sua produção principalmente para os mercados internacionais, fazendo com isso daí de que o nosso principal parceiro, ao fazer essa taxação do aço e do alumínio, comprometa significativamente aquilo que é comercializado, produzido e feito aqui na sua semi-manufatura por parte do minério de ferro transformado em aço aqui na nossa indústria siderúrgica. Com esse viés, trago aqui essa apreensão, trago aqui essa movimentação e me junto aqui ao Sampaio Filho, lá do CIMEC, e a todos aqueles que fazem parte das entidades industriais do Estado do Ceará, que hoje recebem um impacto positivo por parte da Companhia Siderúrgica do Pecém, para que possamos fazer a pressão para que o Itamaraty e o governo brasileiro tenham o devido respeito que lhes é necessário por parte do presidente Trump, que aí está pensando apenas na economia norte-americana em detrimento daquilo que se passa no Brasil e na Argentina, e pensando que a desvalorização do real seja proposital para fazer com que haja uma disputa aí com vantagem competitiva para o Brasil. Eu deixo aqui esse alerta à população cearense para que nós possamos nos manifestar, fazermos com que o segmento industrial possa ter também a sua oportunidade de trazer suas ideias e a gente consiga que o governo brasileiro se imponha para que não seja prejudicado a economia brasileira e, por que não dizer, a boa parte da economia cearense com o nosso complexo industrial e portuário do Pecém, que tem, volto a dizer, a Siderúrgica do Pecém como seu carro-chefe, comprometido e também comprometendo a economia do nosso estado do Ceará. Era esse, senhor presidente, que vinha falar, deixar esse alerta para que a sociedade cearense saiba que, mesmo com atos que são feitos lá pelo presidente da maior nação do mundo, são prejudiciais a gente boa, trabalhadora e correta, que é o povo cearense.